Muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Porto, bancada de imprensa, edição de quarta-feira do programa que leva até si toda a atualidade sobre o Futebol Clube Porto e, neste caso, também sobre o tratamento da comunicação social. Como é habitual, temos aqui em estúdio, na sua sala de estar também, no Porto Canal ou na Futebol Clube Porto TV, os nossos comentadores residentes. À minha direita, Diogo Faria, muito boa noite. Boa noite. E à minha esquerda, José Cruz, muito boa noite, José Cruz. Muito boa noite aos dois e bem-vindos aqui mais uma vez ao Universo Porto, bancada de imprensa. Obviamente que vamos abordar o caso do Topeira, o processo que hoje também esteve na boca do mundo e também a receber toda a atenção dos mídias e, por isso, vamos recuperar umas declarações que ouviu há poucos minutos no Jornal Diário do Porto Canal. Agora recuperamos também na íntegra as declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa, a reação do Presidente do Futebol Clube Porto àquilo que foi conhecido durante o dia de hoje sobre o caso Topeira. Setembro, depois do que esse dia nos lembra, e infelizmente tudo o que aconteça não é nada comparado com o que aconteceu nesse fatídico dia. Em relação a esse caso concreto, não faço ideia, que não acompanhei. A única coisa, ouvi agora na rádio, quando vinha para aqui, ouvi uma coisa que me entristeceu, que foi o facto de dizer que o juiz atribuiu à Polícia Judiciária a culpa de não ter feito bem o seu trabalho. Ouvi isto na rádio, não sei se o juiz disse ou se escreveu ou não. Se disse ou escreveu, eu acho muito lamentável, porque se há entidade que merece todo o respeito e tem uma história e um trabalho exemplar, é exatamente a Polícia Judiciária. Portanto, se foi para tirar a responsabilidade da decisão para cima da Polícia Judiciária, acho que é realmente lamentável. Mas é uma decisão que o surpreende de alguma forma? Já esperava um desfecho deste? Já. Porque, sei lá, sempre perguntou-me se eu esperava, porquê? Porque não me admirou nada. Como eu disse, só fiquei chocado em ouvir, que não vi, ouvi agora na rádio, que o juiz se defendeu da sua decisão, tirando a responsabilidade para a ineficácia da Polícia Judiciária. Repito, é uma entidade, se há entidade que merece o respeito de todos, é a Polícia Judiciária. Mas acha que isto é uma forma de faltar à verdade desportiva? Não acho nada, que eu também não estou à procura de nada, nada me surpreende. Agora, dá a ideia, também pelo que vi há bocadinho, só vi, não estava a ver com atenção, mas vi escrito, a propósito de uma multa que o Futebol Porto levou por causa de um painel que acho que os Super Dragões exibiram num jogo qualquer, que o Benfica não estava de acordo e queria que fosse um jogo de interdição. Pelos vistos, o Benfica julga, pelo menos, que manda na disciplina desportiva, se calhar julga que manda na justiça, mas não faço ideia, eu não sou comentador, vocês é que têm que comentar, estou apenas a responder à vossa pergunta. Se eu fiquei admirado, absolutamente nada. Então, Sr. Presidente, que avaliação faz neste momento da justiça em Portugal? Não faço avaliação, porque eu não sou avaliador. Havia um comentador, que era o professor Marcelo, que dava notas. Eu nunca dei notas a ninguém, portanto eu não tenho que avaliar nem a justiça, nem seja o que for. Tenho apenas é que ficar triste quando vejo que a justiça quer justificar decisões culpabilizando uma instituição que merece o respeito, repito, de todos os portugueses, que é a Polícia Judiciária. A reação do Presidente do Futebol Clube do Porto ao processo Topeira, com aquilo que foi conhecido durante o dia de hoje. E já durante a tarde, o próprio clube, o Futebol Clube do Porto, tinha reagido em comunicado. Está patente esse mesmo comunicado no site dos Dragões. Podemos ler, em causa o processo Topeira. O Futebol Clube do Porto SAD constata que o processo Topeira vai chegar a julgamento com o banco de réus desfalcado do elemento a quem aproveitou o crime no plano desportivo. Esta constatação deriva de interpretações divergentes, não sobre os factos reais, mas sim sobre a natureza e grandeza das provas que tornassem inequívocas, neste caso, as relações entre mandados e mandantes, sendo certo que partilhavam o mesmo corredor no Estádio da Luz. Lidas as peças processuais resultantes da investigação, da decisão da juíza de instrução e agora dos juízes do Tribunal da Relação, torna-se evidente que a SL Benfica Futebol SAD não foi pronunciada em consequência de uma guerra, entre aspas, entre o Ministério Público e a magistratura. Apesar de
tudo, continuamos a acreditar que será possível que a verdade desportiva venha a triunfar. É assim que está então patente e pode confirmar no site do Futebol Clube Porto este mesmo comunicado. E antes de passar a bola aqui para o José Cruz e para o Diogo, vamos só também olhar para o acórdão que foi conhecido hoje do Tribunal de Relação de Lisboa, para dois momentos em específico. Podemos já ver um desses excertos que diz: a Benfica SAD era quem era visada na maioria dos processos, que o arguido Paulo Gonçalves pedia que lhe transmitissem informações em troca de recompensas. É seguro dizer que, de acordo com as regras da experiência, o crime é cometido em nome do Benfica SAD e no interesse da Benfica SAD. Não nos podem restar dúvidas, pois que o arguido representava a SAD. Mais à frente é possível também constatar que, diz o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, é nosso entendimento que o arguido Paulo Gonçalves, porque não pertence a um corpo social, apenas assumia uma posição de liderança no âmbito e no desempenho das funções que lhe eram cometidas ou que lhe foram cometidas. Ora, no caso concreto, os factos em causa, a obtenção de informação privilegiada de molde a melhor preparar a forma como a SAD atua em tribunal, não fazia parte do núcleo duro das funções do arguido. Diogo, já ouvimos ali as declarações, a reação do Presidente do Futebol do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, também do próprio clube em comunicado. Vemos aqui também dois excertos do acórdão. A questão que se coloca é se também, no teu caso, e depois do José Cruz, ficaste surpreendido com esta decisão, por aquilo que ficamos a conhecer hoje, e pegando aqui nestes dois excertos do acórdão, não parece estranho aquilo que foi decidido com base naquilo que está patente no acórdão? Sim e não. Não me parece estranho e não, ou melhor, parece-me estranho e não fiquei surpreendido. Em primeiro lugar, eu até gostava de recordar, até com base em notícias desta semana, estamos a falar da decisão de um tribunal que tem neste momento um juiz desembargador que é arguido e suspeito de corrupção a julgar pessoas que são suspeitas de corrupção. Por isso, se confirmarem as suspeitas, estamos a falar de um tribunal que pode ter um juiz corrupto a julgar pessoas corruptas. É uma coisa um bocado bizarra, mas é essa a situação atual do Tribunal da Relação de Lisboa. Nós, lendo este acórdão, e eu fiz esse exercício, que devo dizer que é penoso, porque ainda por cima não é um texto bem escrito, pelo contrário. Eu compreendo que às vezes, quando é preciso escrever muitas páginas em poucos dias ou com muita pressão, mas a verdade é que até é surpreendentemente mal escrito. Eu não queria deixar de destacar isto. A sensação que se fica é que o coletivo de juízes, o juiz relator pelo menos, ficaram com a certeza de que teriam sido cometidos crimes pelo diretor jurídico do Benfica para benefício do Benfica e usando meios do Benfica, mas lá se arranjou uma maneira de desligar Paulo Gonçalves do Benfica. Só que a maneira foi ainda mais bizarra do que o que é habitual, porque desta vez não foi Paulo Gonçalves não tem nada a ver com o Benfica, foi Paulo Gonçalves não tem nada a ver com as questões jurídicas do Benfica. O assessor jurídico do Benfica não tem nada a ver com isso. Mas ele diz claramente que não estava mandatado para intervir nos processos judiciais que foram alvo de intrusão por parte dos oficiais de justiça. As palavras são: nunca teve como função acompanhar, conhecer ou interferir nos processos que em tribunal poderiam afetar a Benfica SAD. Exatamente. Apesar de se reconhecer que o Paulo Gonçalves era assessor jurídico, mas era um diretor de primeira linha. Isso está perfeitamente reconhecido, mas querem-nos dizer, e diz isso o acórdão, que a função dele era no futebol. Era contratar jogadores, negociar jogadores, tratar de coisas com a Liga, tratar de coisas com a UEFA. Não tinha nada a ver é mais grave com os tribunais. É mais grave do que isso, porque se o assessor jurídico, diretor jurídico do Benfica, na altura, Paulo Gonçalves, fosse o advogado do Benfica em qualquer dos processos que foram espionados, chamemos assim, e então aí já a Benfica SAD podia ser, levando este raciocínio ao extremo, pode-se dizer que um advogado contratado apenas para defender o Benfica num desses processos, se fosse ele que tivesse estado metido neste esquema com os funcionários judiciais, então a Benfica SAD, embora tivesse só um vínculo precário para este processo, contratava um advogado para isso, então a Benfica SAD podia ser constituída a arguida. É isso que eu não entendo, sinceramente não entendo. Porque a relação laboral entre o Benfica e Paulo Gonçalves era perene, era uma relação fixa, não era uma relação temporária para um único processo.
mesmo que como advogado. Era uma relação que era, aliás, toda a gente sabe, em Portugal toda a gente sabe, que Paulo Gonçalves era o braço direito de Luís Filipe Vieira. Ele era uma espécie de cardeal Richelieu do rei Luís XIII em França. Quer dizer, era assim. E, portanto, ele era também o ideólogo e o executor de todas as políticas que o Benfica lançou para dominar o futebol português. Isto é uma constatação, é uma realidade que nenhum juiz pode dizer que não existia. Isto é a prática comum, é o conhecimento comum, é a realidade que toda a gente tem consciência. Mas eu acho, José, que o juiz teve consciência disso. Aliás, tem aqui algumas frases, por exemplo, que eu destaco do texto do acórdão. É o Benfica e não Paulo Gonçalves quem, em última análise, beneficia das informações que eram obtidas então através a resposta que o Francisco ontem colocava no Twitter está respondida. Diz também, porque há corruptores, há corrompidos e quem é que foi beneficiado? Era a pergunta que, perante a não constituição da Benfica SAD como arguido, fica sem resposta. O coletivo responde a isso muito claramente. É seguro dizer que, de acordo com as regras da experiência, o crime é cometido em nome do Benfica SAD e no interesse do Benfica SAD. E depois também é dito que é com os meios, porque eram as camisolas, os bilhetes, os parques e não sei o quê do Benfica. Por isso, era para beneficiar o Benfica, era em nome do Benfica e eram os meios do Benfica que eram usados para cometer estes crimes. Mas depois o que é que também nos diz, e é o que acaba por estar na gênese desta não pronúncia da SAD do Benfica, é que para implicar a pessoa coletiva, este teria de ser um ato cometido ou por um membro dos órgãos sociais dessa pessoa coletiva, ou seja, o presidente ou os seus administradores, não é o caso de Paulo Gonçalves, ou alguém com uma posição de liderança na área que se relaciona com o crime, com os crimes que foram cometidos. E o que é que diz o juiz? É que não nos podem restar dúvidas que o arguido representava a SAD. Não tem dúvidas o juiz que Paulo Gonçalves representava a SAD. E diz, essa posição de liderança seria percepcionada por todos aqueles com quem o arguido interagia. Por isso, quando ele corrompia funcionários judiciais, esses funcionários judiciais sabiam que estavam a ser corrompidos pelo Benfica, por alguém em representação mandatado pelo Benfica. É o juiz que diz isto, não sou eu, Diogo Faria, é o juiz Rui Teixeira. Mas depois o que é que diz? Que essa posição de liderança tem de estar relacionada com a área de atuação desse líder, não é? Essa área que é liderada, tutelada por essa pessoa, tem de ter alguma relação com os crimes que são cometidos. E ele diz, é nosso entendimento que o arguido Paulo Gonçalves apenas assumia uma posição de liderança no âmbito e das funções que lhe foram cometidas, o futebol profissional. Ou seja, Paulo Gonçalves só era líder do futebol profissional. Não era líder do departamento jurídico do Benfica, apesar de ser o assessor jurídico da SAD do Benfica. E diz, no caso concreto, os factos em causa, a obtenção de informação privilegiada de modo a melhor preparar a forma como a SAD atua em tribunal, não fazia parte do núcleo duro das funções do arguido. Ou seja, o núcleo duro das funções de Paulo Gonçalves, que era assessor jurídico, o diretor jurídico do Benfica, não tinha nada a ver, só tinha a ver com o futebol, com os problemas jurídicos do Benfica. Isto é uma coisa que é dificílima de encaixar, porque nós ontem vimos no Universo Porto da bancada, julgo aliás que temos essa imagem, um documento que foi revelado em primeira mão pelo Francisco J. Marques, que tinha uma assinatura de Paulo Gonçalves que assinava em nome do Conselho de Administração do Benfica e era identificado como assessor jurídico. E o que é que foi destacado desse documento? Foi o facto de Paulo Gonçalves assinar em nome do Conselho de Administração do Benfica, porque isso é que foi várias vezes colocado em causa. Ora, pelo visto não passou pela cabeça de ninguém que afinal o que iria ser colocado em causa era que o que está errado ali não é supostamente o falar em nome do Conselho de Administração, é o assessor jurídico, porque para o juiz Rui Teixeira, afinal, o facto de Paulo Gonçalves ser o assessor jurídico da SAD do Benfica não o relaciona com os processos judiciais em que o Benfica está mergulhado. E por isso, é com base nisto que não é estabelecida a relação entre o diretor jurídico Paulo Gonçalves e a pessoa coletiva
SAD do Benfica. Nós estamos aqui a discorrer como leigos nesta matéria, mas há outra coisa que eu acho que é muito mais importante. É porque eu não tenho dúvida que tanto a decisão instrutória da juíza Ana Pérez, como agora esta decisão do Tribunal da Relação, cujo juiz relator foi o Dr. Rui Teixeira, que assenta em argumentos jurídicos. Não tenho dúvida disso. Há sempre maneira de fazer um fatinho para qualquer corpo, como se costuma dizer em português. Portanto, eu não tenho dúvidas. Os argumentos jurídicos devem ser transparentes como a água cristalina. Onde é que eu já ouvi isto? Mas o que é verdade é que o que está aqui em causa é que há um desfazamento incrível entre a aplicação, a administração da justiça, neste caso concreto, e aquilo que é a percepção da justiça que a sociedade portuguesa tem sobre este caso. E isso é muito grave para o funcionamento da justiça em Portugal, porque tem que haver algum entendimento entre aquilo que é a percepção da justiça, como a justiça é administrada. Ora, neste caso concreto, as pessoas não percebem, como agora ficou aqui demonstrado, como é que o juiz diz que sim senhora, que ele trabalhava para a SAD, sim senhora, que o beneficiado destas fugas, desta intrusão no sistema sítios, deste processo de corrupção, o beneficiado final era o Benfica, diz isso tudo. Mas que depois não se estabeleça um grau de formalista que faça ligar Paulo Gonçalves ao Benfica para este tipo de assuntos jurídicos. Ora, as pessoas não entendem isto. Ele era ou não era a cara do Benfica em muitas reuniões? Era. Ele assinava como plato pelo Conselho de Administração ou não? Assinava. E, portanto, porque é que a Benfica SAD não vai a julgamento e se defende em julgamento destas acusações? Até nem era difícil, segundo os tais 3 advogados, resolver e provar a inocência do Benfica. É isto que não se entende. Este desfazamento entre a administração da justiça e a percepção da justiça da sociedade não pode continuar. Não pode continuar. Isto é a mesma coisa que todos nós sabermos que há um indivíduo que foi apanhado em flagrante a matar outro e que depois um juiz diga o inocente. É a mesma coisa. A administração da justiça não pode conflituar com a percepção da justiça que existe em determinado momento. Porque senão as pessoas deixam de acreditar num pilar fundamental da sociedade democrática, que é a justiça. Pode estar na base disto, Diogo, de facto, como estava a dizer o José Cruz, pormenores jurídicos, de direito, isto tendo em conta e olhando a olho nu, por exemplo, aquilo que aconteceu neste mesmo espaço, no Universo Porto da bancada, onde foram revelados os e-mails, o Futebol Clube do Porto acabou por ser condenado por isso mesmo, quando não esteve também nenhum elemento da administração envolvido nisso. Neste caso, as regras parecem ser diferentes. Tens a mesma interpretação do José Cruz? Até ia buscar outro exemplo. O Moreirense, o ano passado, foi condenado por corrupção desportiva. E sabem quem é que cometeu os crimes de corrupção, que acho que remontam à época de 2011-12? Foi o filho do presidente. E o que é que o Moreirense alegou? Que não tinha nada a ver com as ações do filho do presidente. E os juízes não aceitaram isso e condenaram na mesma o Moreirense. Por isso, no caso do Moreirense, o filho do presidente, sem nenhum cargo no clube, já é suficiente para condenar. No caso do Benfica, o diretor jurídico não é suficiente para condenar. Mas chegamos ao absurdo, porque isto, eu não me canso de repetir, porque eu acho que isto é realmente absurdo. É que aqui já não se trata de desligar Paulo Gonçalves da SAD, porque o juiz não o faz, diz claramente que ele agiu em nome da SAD. Trata-se de dizer que o diretor jurídico do Benfica não tinha nada a ver com o departamento jurídico do Benfica. Chegamos a este ponto. Era como, sei lá, se agora no Futebol Clube do Porto houvesse qualquer coisa no departamento de futebol e os juízes iam considerar que o engenheiro Luís Gonçalves não tinha nada a ver com o departamento de futebol do Futebol Clube do Porto. Assim, porque é essa quebra que é feita neste acórdão. É entre Paulo Gonçalves, assessor, diretor de primeira linha do Benfica, com uma posição de liderança na SAD do Benfica, como é afirmado claramente pelo juiz Rui Teixeira, uma quebra entre essa figura e o departamento que ele supostamente liderava, que ele liderava efetivamente, que era o departamento jurídico do Benfica, e não é por o departamento jurídico do Benfica fazer aquilo que é normal, que é contratar serviços jurídicos externos, que deixa de haver uma relação entre esses serviços externos, os tais advogados do Benfica e os tais advogados que contratou precisamente. Ou cabe na cabeça de alguém que o assessor jurídico da SAD não tenha nada a ver com isso?
Essa é a grande. Mas há outra questão que, desculpa, que tem a ver com aquilo que nós apresentamos, que foi a reação do Presidente Pinto da Costa e o comunicado do Futebol Clube do Porto. Porque há uma questão comum e que é muito importante também analisarmos. E com esta voracidade do tempo, às vezes esquecemos de focar em pontos importantes. O Presidente Pinto da Costa fala no puxão de orelhas metafórico que o Tribunal da Relação dá no Ministério Público e que o Presidente Pinto da Costa entendeu que era extensivo à Polícia Judiciária. Porque, de facto, a Polícia Judiciária é a entidade que, no terreno, desenvolve as diligências decididas pelo procurador responsável por cada processo. Mas o comunicado do Futebol Clube do Porto fala também de uma guerra entre as magistraturas. E porquê é que isto acontece? Porque o juiz Rui Teixeira, e por arrastamento o Tribunal da Relação de Lisboa, diz que há uma crítica direta ao Procurador do Ministério Público quando se afirma não ter ficado demonstrado, porque não foi sequer investigado, que a estrutura dirigente da SAD haja de alguma forma querido a conduta do Arguido Gonçalves. Isto é dito. Ora bem, o que está aqui a dizer é que não se pode acusar a SAD do Benfica porque não foi sequer investigada se ela queria ou não que o Arguido Paulo Gonçalves tivesse esta conduta. E, portanto, endossa a responsabilidade para deficiências do Ministério Público e da própria investigação. Ora, eu gostava de lembrar, e quero dizer isto também de uma forma muito clara para que não fiquem nenhumas dúvidas. Os juízes não vivem numa bola de cristal, não estão numa redoma, não estão no Olimpo, habitam o mesmo país que nós, leem as mesmas notícias que nós lemos. E foi público que, quando o Ministério Público quis ouvir o Sr. Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, a propósito do processo Etoupeira, houve vários subterfúgios que incluíram inclusivamente um internamento hospitalar com uma crise de saúde que envolveu uma amnésia. Isto é do domínio público. Não me acredito que nem a juíza Ana Pérez, nem o Dr. Rui Teixeira não tivessem tido conhecimento deste facto. E isso prejudicou o normal desenvolvimento. Não estou a servir eu agora de defensor oficioso ou oficial do Ministério Público e da Polícia Judiciária. Não é isso que está em causa. Mas isto são factos que são do conhecimento público. E, por outro lado, também não se pode esquecer que, na mesma forma, a própria SAD e vários dos seus elementos fugiram com o cu à seringa, desculpem lá a expressão, mas é mesmo assim. Não foi só o Presidente Luís Filipe Vieira, que esteve internado, a gente soube que ele esteve internado com uma questão amnésica, quando o processo andou, ficou logo bom, nunca mais teve crises de amnésia. Isto são a grande qualidade da medicina em Portugal, está aqui espelhada, rapidamente se resolve problemas graves de saúde. Agora, há um administrador também da SAD, o José Eduardo Muniz, para não ser ouvido também neste processo, fez uma viagem muito rápida para o Brasil, para tratar de outros assuntos da sua vida profissional, e também fugiu. Depois tiveram que arranjar 2 elementos da SAD para serem ouvidos na intervenção da SAD neste assunto. Esta crítica é muito injusta ao Ministério Público, porque o Ministério Público, desta vez, quis cumprir os prazos legais e tentou de todas as formas ouvir quem interessava, que era o Presidente Luís Filipe Vieira, porque, para além do mais, há os célebres OKs a dar toda a permissão para a entrega das lembranças aos elementos da Justiça que estão envolvidos neste processo, e, portanto, era muito importante o Ministério Público, e o Procurador teve esse interesse. Só que o poder é muito grande, e houve muitas maneiras de fazer fintas. E essas fintas, agora, toda a gente as ignora. É isso que dói. O poder é muito grande, é o que está a dizer aqui o José Cruz, Diogo, e leva-me a perguntar se o poder de facto extravasa muito aquilo que se vai falando agora aqui, o espaço judicial, até porque ontem, por exemplo, no Universo Porto da Bancada falávamos até de todo o poder que o Benfica tinha, ou queria ter, pelo menos, em termos políticos. Dá para também tirar alguma ilação, alguma leitura sobre tudo aquilo que envolveu este processo Etoupeira, até o momento? Sim, desta decisão em concreto, obviamente, não me passaria pela cabeça tirar uma ilação política concreta. Agora, é certo que ao longo deste caso toda a gente percebeu, por exemplo, de que lado é que o Primeiro-Ministro estava em relação a isto. Nós vimos o Primeiro-Ministro a falar levianamente, quase a brincar no Parlamento sobre o caso Etoupeira, quando foi a dizer, vá lá que desta vez descobriu-se rapidamente como é que aconteceu a fuga ao segredo de justiça, uma coisa deste género. Por isso, pelo menos terá havido esse sinal, e eu, como cidadão, a percepção com que fiquei foi essa, foi de que sabia de que lado é que o poder estava. Agora, não sou capaz de estabelecer uma relação direta com a decisão concreta,
Mas pronto, é daquelas coisas. Já agora, Diogo e José Cruz, obviamente que este tema mereceu toda a atenção, ou pelo menos mereceria toda a atenção da comunicação social. Já ontem se falava, até porque houve aquela notícia que também foi abordada no Universo Sport da bancada da TVI. Hoje, obviamente, também ficou conhecido este processo. Quais são as vossas opiniões sobre as reações da comunicação social? Podemos começar, Diogo, por ti? Sim, eu não vi muita coisa, mas vi duas que achei perfeitamente patéticas. Também não me surpreendem, vindas de quem vieram. Uma foi do Rui Pedro Brás, que chegou à conclusão brilhante, porque é uma mente brilhante, de que isto é bom para o Futebol Clube do Porto e para o Sporting. Porque diz o Rui Pedro Brás que o Futebol Clube do Porto e o Sporting também estão envolvidos em casos judiciais, referindo-se ao caso Futebol no caso do Sporting e aos casos dos e-mails no caso do Futebol Clube do Porto, e que por isso está aberto um precedente para as SADs serem inibidas e por isso serem condenadas antes só os seus funcionários. Eu gostava de recordar o Rui Pedro Brás, ele sabe, mas faz de conta que não sabe, que isto de dizer que estão abertos precedentes, isto estão abertos precedentes, mas é para o Benfica, porque isto é sempre assim. Os precedentes são só para o Benfica, porque ainda há pouco tempo houve um julgamento com características diferentes, um julgamento cível, é um caso diferente, mas em que o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, foi condenado e a SAD do Futebol Clube do Porto também foi condenada. Aí não houve, o tribunal não desvinculou o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto da SAD do Futebol Clube do Porto. Por isso esse argumento, tal como não desvinculou o Moreirense do filho do presidente do Moreirense, que aí, efetivamente, o filho do presidente do Moreirense não tinha ligação formal nenhuma ao clube. E depois vi outra, que foi a SIC, que tinha um painel no Jornal de Desporto constituído por duas pessoas a comentar este caso. Uma era o Vasco Mendonça, adepto que representa o Benfica no programa o dia seguinte, à segunda-feira à noite, por isso estava lá na condição de adepto do Benfica, e depois, na condição de especialista em direito independente, estava Lúcio Correia, que é outro conhecido benfiquista, e que se tornou um protagonista dos últimos 2 anos e picos a aparecer nas televisões, sempre com esta aura de independência e sempre a defender as posições do Benfica. E lá estavam eles, alegremente, esse painel super plural, numa televisão generalista, em que se espera que haja diversidade e confronto de opiniões, em que haja pluralidade. Se alguém tiver a oportunidade de ver isso, vale a pena, nem é preciso meter som. Basta ver uma coisa, que é nos momentos em que está a falar o Vasco Mendonça, volta e meia mostram o Lúcio Correia, que está do outro lado da mesa embevecido. Os olhos dele brilham, está embevecido a ouvir Vasco Mendonça, esse tal pseudo-especialista independente. Porque é uma coisa absurda. Imaginemos, isto era como se a TVI agora se lembrasse e fazia um painel a analisar este caso em que metia o Pedro Guerra, que é o que nós sabemos, e o Rui Pedro Brás, para contrapor. Era o Pedro Guerra e o independente Rui Pedro Brás. Ou então o Diamantino e o Telmo Correia. Mas isto é possível na comunicação social em Portugal. Isto é possível. Já não basta correr tudo bem ao Benfica em todas as instâncias. Parece que acaba sempre por correr tudo bem. Por isso não é por acaso que o presidente Pinto da Costa, que já tem muitos anos disto, diz que não ficou surpreendido com esta decisão. Mas depois, pronto, na comunicação social ainda dão mais aquele cheirinho de meterem só quem vai lá dourar ainda mais as coisas e subscrever as posições do Benfica. Isto é dourar a pílula. E eu não gosto de criar aqui cenários de maquinações maquiavélicas, mas, de facto, é o que parece. Porque depois de ter sido, há menos de 2 semanas, anunciado o adiamento do início do julgamento do processo Etoupeira, porque ainda não havia esta decisão sobre os recursos apresentados pelo Ministério Público, que é importante dizer, porque nós não referimos, é que o recurso do Ministério Público não foi todo ele inviabilizado pelo Tribunal da Relação, não. O que foi inviabilizado foi a pronúncia da Benfica SAD, porque o Ministério Público também pedia que o outro oficial de Justiça, Júlio Loureiro, que foi também observador de árbitros, eles misturam tudo, fosse também a julgamento. E agora vai a julgamento. E não tinha sido pronunciado pela juíza de instrução Ana Pérez. Ora bem, mas há aqui uma cronologia. Depois desse anúncio do adiamento do julgamento, que era uma medida de bom senso, houve a notícia plantada na TVI, foi a única que soube, a dizer que o juiz relator do processo, o Dr. Rui Teixeira, achava muito condenável, não foi estes os termos, que os altos responsáveis do Benfica não tivessem sido investigados e acusados neste inquérito.
Isto deu a ideia de que alguma coisa está para surgir. E ainda mais quando os três responsáveis pela defesa do Benfica no processo de Topeira vieram dizer, calma, vitimizaram-se, há aqui uma fuga do segredo de justiça, vamos ver o que é que, se amanhã realmente isto é reafirmado pelo Tribunal da Relação. Ora bem, hoje foi a decisão que todos vimos e ouvimos. Sabem o que é que esta cronologia de acontecimentos me sugere? É uma sucessão de factos com o objetivo de criar a percepção ou a sensação na opinião pública de que algo estava para acontecer de relevante na justiça portuguesa. Em termos musicais, seria um crescendo para terminar num ramo final. Não houve nada de relevante nesta decisão da justiça. Mas que diabo, o objetivo foi conseguido. Dar a ideia de que o Benfica continua a ser maior que Portugal, principalmente quando tem a assessorá-lo um trio de advogados galácticos. E agora tem outra coisa, é que eu acho que é outra possível consequência desta decisão, que é, fica aberta a porta para o regresso de Paulo Gonçalves à estrutura do Benfica, depois do que se passou com esta decisão. Ele pode voltar de novo à posição que tinha e pode voltar a fazer as coisas que fazia e a fazer mais. Por exemplo, o Paulo Gonçalves agora, ou podem convertê-lo, dizer mesmo, ele é um assessor jurídico que só trata das coisas jurídicas. E depois podem pôr o Paulo Gonçalves a comprar árbitros. A comprar árbitros não é do domínio jurídico. Para beneficiarem o Benfica. E a serem pagos com dinheiro, com camisolas, com vouchers, com o que quiserem do Benfica. Porque depois vai-se poder dizer, não, ele é o diretor jurídico do Benfica, o que é que ele tem a ver com os árbitros? Ele não está mandatado para os árbitros. Ele compra árbitros com o dinheiro do Benfica para beneficiar o Benfica. Pronto, temos pena, não temos nada a ver. E o que é que fazem? Fazem de conta, ele sai outra vez do Benfica, continuam a alimentá-lo com uns negócios como o do Cádiz e não sei o quê, por isso na prática continua a ser sustentado pelo Benfica, se calhar ainda mais, e porque o Benfica não pode ser responsabilizado por nada que uma figura como Paulo Gonçalves faça que não tenha diretamente a ver com as suas funções. Pronto, pode comprar árbitros se quiser. É absurdo, é ridículo, mas está a porta aberta por esta decisão. Vamos avançar aqui no programa também para outro dos temas desta noite e vamos ouvir umas declarações que foram emitidas, salvo ontem na BTV. Neste caso, começamos por umas declarações de António Bernardo. Este jovem diz para aqui uma enormidade de coisas. Primeiro, o Benfica foi o único clube português que tinha eleições democráticas. Obviamente que estas declarações estão ligadas diretamente àquilo que foi ontem o programa Universo Porto da bancada e aqui estava em causa a visita de Luís Filipe Vieira a Cabo Verde no programa de ontem e esta é a reação também na BTV, Diogo. Não é a reação ao programa de ontem, é a reação aos tweets que o Pedro Bragança fez sobre essa matéria da visita do Luís Filipe Vieira a Cabo Verde. E nós trouxemos isto porquê? Porque neste programa da BTV foram ditas uma série de mentiras que não são novas, que são recorrentes na comunicação do Benfica oficial e oficiosa e que têm sido reproduzidas ao longo de muitos anos e que se têm tornado quase verdades absolutas e que são mentiras e que nós podemos contestá-las muito facilmente com factos. E uma é esta a primeira que este senhor disse, que era que o Benfica era o único clube que tinha eleições democráticas, porque eles sentiram-se muito ofendidos por Pedro Bragança ter relacionado o Benfica com o regime do Estado Novo. E então quiseram estabelecer eles a relação do Futebol Clube do Porto com o Estado Novo e branquear o que se passou com o Benfica. Esta frase que ouvimos de que o Benfica era o único clube que tinha eleições democráticas é uma falsidade absoluta. E eu posso dizer aqui, sem correr perigo nenhum de vir a ser desmentido, que o Futebol Clube do Porto, no tempo do fascismo, tinha eleições mais democráticas do que o Benfica hoje. Não é do que o Benfica no fascismo, é do que o Benfica hoje. O Futebol Clube do Porto sempre teve eleições, as eleições do Futebol Clube do Porto sempre se realizaram em Assembleia Geral. Todos os órgãos do Futebol Clube do Porto eram eleitos na Assembleia Geral. A direção, a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. Temos, aliás, imagens dos estatutos de 1956, em pleno regime do Estado Novo, em que se diz isso, que a Assembleia Geral é constituída
por todos os sócios que estiverem no pleno uso dos seus direitos, e que uma das suas competências é a eleição dos corpos gerentes do Futebol Clube do Porto. Temos aqui o artigo 11 desse mesmo documento. Desses estatutos. Eu tinha aqui exemplos dos estatutos de 1910, de 1956, de 1964, são todos no mesmo sentido, nem vale a pena estar a ver todos. E a ideia é sempre essa, é que no Futebol Clube do Porto todos os sócios tinham o direito a eleger os órgãos sociais do Futebol Clube do Porto e cada sócio tinha direito a um voto, que é o que é normal nas democracias. Um homem, um voto. Era assim no fascismo. No Benfica não é assim. No Benfica há uns que têm um voto, outros têm 2 votos, outros têm 20 votos, outros têm 50 votos. É assim hoje em dia, em 2019. Por isso têm de lavar a boca quando falam em eleições democráticas e em Futebol Clube do Porto e em fascismo, porque as do Futebol Clube do Porto no fascismo eram mais vivos que as do Benfica hoje. Até temos um exemplo, temos imagens de um jornal do Futebol Clube do Porto relativas às eleições de 1955, que foram umas eleições muitíssimo... Já era vivo, eu. Umas eleições... Mas eu não podia votar. Muitíssimo disputadas, com 2 vistas, com uma vista ligada à situação no momento do Futebol Clube do Porto e uma vista da oposição liderada pelo Dr. Cesário Bonito, e essas eleições têm uma história curiosa. Realizaram-se em Assembleia Geral. A Assembleia Geral foi convocada para o cinema do Val Formoso, para um dia, para um domingo no cinema do Val Formoso, e o que é que se passou? Estava tanta gente que tiveram de ser adiadas, e foram adiadas para a semana seguinte e realizaram-se no Estádio das Antas, onde estão a ver esta bancada cheia. Era a bancada principal. A velha bancada central do Estádio das Antas. Aquilo é gente que está lá, que foi lá à Assembleia Geral para votar. Aquilo não é para ver um jogo, é para votar. Isto são as eleições do Futebol Clube do Porto em 1955, em pleno fascismo. E sabem o que é que disse o Presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto nesse dia? Saudou os presentes e disse que eleger é o direito mais sagrado do homem. Eleger. Não é votar. Votar e eleger claro. Numa altura em que as eleições que existiam em Portugal para os órgãos políticos eram uma fantochada. Estas imagens são do Diário de Lisboa. Aquelas eram do órgão oficial do Futebol Clube do Porto. Estas são do Diário de Lisboa, precisamente a destacar esse grande acontecimento que foram as eleições democráticas e muitíssimo participadas do Futebol Clube do Porto em 1956. E era assim. Eu já vi imagens em blogs do Benfica em que eles inventaram um mito de que havia um órgão no Futebol Clube do Porto que era a Assembleia Delegada e que era essa Assembleia que nomeava a direção. Isso não é verdade. E eles usam um recorte de jornal que manipulam, porque tiram uma parte, em que diz a Assembleia reconduziu os corpos, a Assembleia Delegada reconduziu os corpos gerentes. Isso foi em 63. Porquê? O que é que se passou? Houve uma Assembleia Eleitoral normal, como havia periodicamente, e não houve candidaturas. Por isso ninguém se candidatou a essas eleições. E a Assembleia Delegada, então, reconduziu... Cumpriu os estatutos e reconduziu os corpos gerentes. Nesses casos em que de crise ou em que não havia, recaía então na Assembleia Delegada encontrar uma solução. E a Assembleia Delegada deliberou reconduzir. Foi isso que aconteceu. Mas as eleições eram sempre livres e sempre um homem, um voto. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto para terminar, isso, porque há questões mais importantes relacionadas com isto, na minha perspectiva. Mas isto é muito importante, pôr a verdade histórica nestas coisas. Mas ainda ontem, neste mesmo estúdio, eu compreendo que os benfiquistas, os comentadores da BTV, tenham muita azia quando ouvem o Pedro Bragança falar, porque ele vai ao cerne das questões e tem encadeamentos de raciocínios que são brilhantes. Mas, ontem mesmo, neste estúdio, o Pedro Bragança foi muito claro ao dizer que tanto o Benfica como o Porto e o Sporting tiveram, no anterior regime, presidentes filiados na União Nacional. Não há aqui razão para polémica. Ele assumiu isso, não era só o Benfica, não era só o Sporting, também o Futebol Clube do Porto teve presidentes que alguns deles estiveram filiados na União Nacional. Aliás... E nós não escondemos isso. Pois não. Nós não andamos aqui a manipular. É assim. Não andamos a dizer que o Benfica tinha presidentes ligados ao regime e que nós não tínhamos. Claro. Não, o Futebol Clube do Porto também teve, como tiveram os clubes. Mas ele não tem assumido isso aqui, não há nenhuma razão para esta polémica. Ou melhor, há, porque eles, quando o Pedro Bragança, ficam sempre com uma comissãozinha atrás da orelha.
Mas eu já agora gostava de fazer uma porque pergunta. Porque eles já fazem isto há muitos anos, já. José, e há muita gente... Nunca tenho troca. Eu estive a estudar isto porque se me perguntassem há uma semana como é que eram as eleições, eu não sabia ao certo. Estudei, fui ver os estatutos, fui ver os jornais e percebi como é que eram. Porque o facto deles andarem a dizer isto tantas vezes... Há um comentador, um cartilheiro do Benfica, que é o Pedro Adão e Silva. É um professor universitário de uma universidade respeitável, que tem um percurso académico respeitável, e que escreveu no jornal Record, a 1 de maio de 2017, durante a noite negra do fascismo, enquanto os sócios benfiquistas elogiam o presidente, no Porto e no Sporting as direções eram escolhidas por conselhos de ex-dirigentes e notáveis. Por isso, eles estão sempre a repetir isto é mentira, como nós mostramos agora, e havemos de mostrar todas as vezes que forem necessárias para que pelo menos os nossos adeptos não se deixem enganar por esta conversa destes cartilheiros. Acho que isso está resolvido, mas deixa-me só dizer, é que esta polémica surgiu a propósito de uma visita do presidente Luís Filipe Vieira a Cabo Verde. E eu pergunto, porque eu não consegui ver. Mas ainda temos mais, eu sei, ainda disseram mais mentiras. Mas qual foi o objetivo dessa visita? Sabes qual foi? Sabes qual foi, Tiago? Não sei, quer dizer, uma visita que teve tanto destaque na imprensa nacional, na televisão, na RTP, o que é que foi lá fazer? Eu tentei ver e só há 3 possibilidades. A primeira foi para inaugurar a Casa do Benfica na cidade da Praia. Mas foi tarde para inaugurar oficialmente, porque através daquela reportagem que passou na RTP, no Portugal no Mundo, em que vimos o animador de serviço equipado à Benfica, falar lá já na Casa do Benfica, isto foi no 10 de junho, portanto foi inaugurar uma coisa que já está a funcionar há muito tempo. Outra razão plausível terá sido receber das mãos do Primeiro-Ministro, o verdadeiro, de Cabo Verde, a condecoração com que foi agraciado pelo governo daquele país. E há também quem avance, isto são apenas às vezes mentes maldosas, que foram interesses particulares e empresariais de Luís Filipe Vieira que estiveram na base desta visita. Isto é uma mera especulação, mas se isso aconteceu, não é caso virgem. Misturar os interesses do Benfica com os interesses particulares e empresariais de Luís Filipe Vieira. O caso Lex é paradigmático, o processo Lex é paradigmático desta mistura de interesses, porque Luís Filipe Vieira, segundo a acusação desse processo, terá pedido ao juiz Rui Rangel, que também é arguido no mesmo processo, para interceder junto de um outro juiz, a propósito de um processo judicial de natureza fiscal que envolvia uma verba superior a 1 milhão de euros. E a contrapartida que Luís Filipe Vieira prometia era arranjar um lugar de diretor, um lugar remunerado de diretor, na futura Academia do Benfica. Portanto, isto não é um caso virgem. E, portanto, eu, sinceramente, não sei qual foi a razão que levou. O que eu sei é que teve um destaque e uma manipulação grosseira das imagens. Ontem já vimos um bocadinho. Quando uma televisão ou uma fotografia de um jornal mostra um plano fechado com aquilo que viemos a saber de fonte segura, que eram cerca de 3 dezenas de pessoas a receberem o presidente no aeroporto de Cabo Verde, e que aquilo era transformado numa recepção apoteótica. Bastava abrir o plano para ver que eram só 30 pessoas, que não era uma recepção apoteótica. E se fosse uma recepção apoteótica, é normal tê-la. Agora, não sei qual é o motivo de tanta cobertura, de tanta ênfase, de tanto engrandecimento do Benfica. É a mesma ideia, é mostrar que o Benfica é maior que Portugal. Eu, para mim, prefiro citar o poeta Fernando Pessoa e dizer: a minha pátria é a língua portuguesa. Vamos ouvir mais declarações de António Bernardo no programa Chama Imensa de ontem na BTV. Pois, em 1942, quando é proibido o hino do Benfica, 10 anos mais tarde é o Porto que faz uma homenagem ao regime fascista, inaugurando o seu estádio no dia 28 de maio. Uma curiosidade. O Benfica não. O Benfica, em 54, que é o ano em que eu nasci, quando inaugura o estádio, escolhe logo uma data de que é da libertação, da independência, da restauração da liberdade, que ao fim e ao cabo era a independência que os portugueses queriam sair debaixo do jugo dos outros, que é 1 de dezembro. Ou seja, a marcação da data. Ou seja, vê logo aí, eu não sou muito bom, mas eu nem tive a estudar. Isto são coisas de datas marcantes. O Benfica tenta, numa data relacionada com a liberdade do seu povo, inaugurar o seu estádio. O Porto não faz uma homenagem ao regime fascista. Diogo, mais uma declaração aqui de António Bernardo. Sim, que ele associa a inauguração do Estádio da Luz a 1 de dezembro de 1954 a uma coisa simbólica da liberdade e não sei o quê. Nós temos mais provas de que isso não foi assim. Por exemplo, se virmos as notícias do Diário de Lisboa sobre esse dia, eu devo dizer, por exemplo, autoridades presentes na inauguração
do estádio do Futebol Clube do Porto, do Benfica e do Sporting. O Presidente da República, Craveiro Lopes, esteve nos três. E se avançarmos neste jornal, veremos um parágrafo muito interessante em que diz, a certa altura, que durante esta cerimónia foram lidas as palavras com que o Sr. Dr. Oliveira Salazar felicitou o Benfica e novamente se repetiram as manifestações de apreço dos benfiquistas pelo auxílio importante e imprescindível do Governo da Nação. O auxílio importante e imprescindível do Governo da Nação à construção do Estádio da Luz, esse tal ato de antifascismo, como eles dizem. E temos também uma fotografia que é do Presidente da República de então, o General Craveiro Lopes, a condecorar o Benfica, precisamente nessa cerimónia de inauguração do Estádio da Luz. Por isso, pelo menos na primeira página deste jornal tem essa fotografia, podemos trazê-la mais noutra ocasião. Por isso, nós não vimos para aqui dizer que é aquela fotografia de baixo, em que aqui para Porto, a qualidade não é melhor, mas é o Presidente Craveiro Lopes a condecorar o estandarte do Benfica. Nós não vimos para aqui dizer a inauguração do Estádio das Antas não teve nada a ver com isto, não foi... Não vimos para aqui, não temos de branquear nada, nós não temos de ter problemas com o passado, porque o passado é o que é. E nós aqui não somos vigaristas como eles, não andamos a dizer estas coisas, porque eles... Na inauguração do Estádio do Benfica tiveram de agradecer ao Salazar, tiveram de agradecer ao regime, porque tiveram a ajuda do regime também para a construção do seu estádio. Vamos ouvir mais uma declaração de António Bernardo no programa de ontem. Que não se serve do regime fascista. O regime fascista é que consegue beneficiar de ter um grupo de gente, que eram os dirigentes do Benfica, que conseguiu fazer uma grande equipa com gente das ex-colónias, que ele até fala ali, até dá a sensação que ainda há colónias, com gente das ex-colónias fazer e dar uma bufetada ao regime dizendo, mesmo sem liberdade, nós podemos fazer um clube que ganhe a Europa. Com gente todas as concretos e cores bonitas até, que eram os melhores do mundo. Não era só da Europa. Por isso este jovem está todo baralhado. Mais uma declaração aqui de António Bernardo. Diogo. Eu, para falar sobre este tema do Benfica dos anos 60, das suas ligações ao regime e dos seus jogadores oriundos das ex-colónias, não tenho melhor do que citar esses 6 jogadores. Mário Coluna, aqui, naquele tempo, qualquer jogador português que fosse bom, o Salazar não o deixava sair do país. Tive convites do Vasco da Gama e do Flamengo, mas o meu amigo Salazar não me deixou sair. Digo amigo porque inaugurei ao lado dele a Ponte Salazar, que vocês hoje chamam 25 de Abril, não sei porquê. Mário Coluna, não somos nós que estamos a dizer isso, não somos nós que dizemos que o Salazar não ajudava ao Benfica e não deixava sair os jogadores. É o Coluna, mas não foi o único. O Eusébio também disse a mesma coisa e também temos esta... Quem quiser ir, vai à tribuna do Expresso, encontra esta entrevista do Eusébio, em que ele diz que foi ter com o Salazar várias vezes, porque lhe queria perguntar porque é que não o deixava sair do país. Porque depois eles dizem muitas vezes que o Eusébio teve para sair em 66 para a Itália e depois não saiu, não foi porque o Salazar o impediu, foi porque em Itália esse ano decidiram que os clubes italianos não podiam contratar estrangeiros. Só que acontece que o Eusébio não esteve para sair só uma vez, esteve várias. E várias vezes foi impedido por causa da intervenção do regime. Quem é que o diz? Não sou eu, é o Eusébio. Por isso, se eles querem branquear as coisas, têm de branquear o Eusébio e têm de dizer que o Eusébio era mentiroso. E como gosta muito de dizer o Pedro Guerra, vão ter de ofender a memória do Eusébio. Vamos ouvir mais uma declaração, agora no caso de João Pinheiro. Que um documento histórico que evidencia um facto mostra-nos, na década de 30, um ex-presidente do Futebol Clube do Porto, António Oliveira Salazar e outra figura que agora não consigo situar, faziam a saudação nazi num evento público, manifestando, portanto, uma adesão a essa causa. E, portanto, sobre fascismo, além do que o António Bernardo disse, temos este documento histórico, também está disponível para quem o quiser consultar, documento irrepetível para qualquer outro dos clubes, Benfica, Sporting e outros que prezam a democracia, nunca poderão apresentar algo semelhante. Diogo, agora aqui uma declaração do João Pinheiro. Diz este senhor, documento irrepetível, saudações fascistas, que o Presidente do Futebol Clube do Porto é um documento irrepetível, coisas do género com outros clubes. Aí está,
o Benfica. Isto é a primeira final da Taça de Portugal, a final da Taça de Portugal de 1939, Benfica Académica, o Benfica perdeu. Aí estão os jogadores do Benfica a fazer saudação fascista antes do jogo. Temos duas imagens disso, aqui os da Académica e do Benfica. Há imagens destas da equipa do Futebol Clube do Porto? Há, como há do Sporting, como há das outras. Nós não dizemos que não há, eles é que dizem que não há e são os mentirosos. E já que eles falam de ligações ao regime, por exemplo, este senhor chama-se Mário Lampreia Guzmão Madeira e foi presidente do Benfica entre 1949 e 1952. Sabem o que é que ele era ao mesmo tempo? Era governador civil de Lisboa, um cargo de nomeação do governo fascista. Temos outro senhor chamado Augusto Cancela de Abreu, que teve vários cargos importantíssimos durante o Estado Novo, foi Ministro das Obras Públicas, foi Ministro do Interior, enquanto Ministro do Interior era ele que tutelava a PIDE, foi Presidente da Comissão Executiva da União Nacional, o Partido de Salazar, Partido Único, ao mesmo tempo que era Presidente da Assembleia Geral do Benfica durante 7 anos, entre 1956 e 63. O Benfica foi 2 vezes campeão europeu, com este fascista como Presidente da Assembleia Geral, que era eleito nas eleições que eles também dizem que eram livres. E eu devo dizer, o Futebol Clube do Porto teve 2 presidentes que foram deputados na Assembleia Nacional e que eram partidários assumidos do regime. Urgel Horta e Ângelo César. Sabem como é que acabou Ângelo César? Como é que terminou a sua presidência do Futebol Clube do Porto? Foi irradiado por combater o centralismo, por denunciar o desfavorecimento que já então existia ao Futebol Clube do Porto, os prejuízos nas arbitragens, os benefícios ao Benfica, os benefícios ao Sporting, os benefícios ao Belenenses, os benefícios aos clubes de Lisboa. E esse senhor que eles querem dizer e que podem arranjar fotografias dele a fazer a saudação fascista, foi efetivamente presidente do Futebol Clube do Porto, foi eleito em eleições livres, mas foi irradiado por combatê-los. Muito bem, muito rapidamente agora para terminarmos, vamos, José Cruz, falar também da questão do Twitter e que tem a ver também com as entrevistas da TVI. Twitter bem, Twitter mal, é assim que vou denominar este assunto. Muito rapidamente, temos sensivelmente 30 segundos. Eu não vi este concurso, fui informado pelo alinhamento, não vi. Gosto dos apresentadores, não, sei quem são, mas estes apresentadores são bons, mas não têm culpa da produção que têm e que prepara as perguntas. Já agora, como é que se chama o concurso? O concurso da RTP, como é que se chama? I Love Portugal. Eu jogava que era I Love Benfica, salvo seja. Estamos a falar, neste caso, de um programa I Love Portugal da RTP e não da questão do Twitter, mas falamos disso mais à frente. Para já, vamos falar do Twitter, Diogo e José Cruz. Vamos ao tweet da semana. Vamos então ao tweet da semana e vamos olhar para aquilo que disse e escreveu um jornalista da New York Times e por isso vamos já olhando para esse mesmo tweet e vou traduzir. Excepcional julgamento hoje em Portugal, desculpabilizando o Benfica de qualquer responsabilidade pelas ações do seu assessor ou diretor jurídico. Que mundo este? É isto que diz este jornalista do New York Times, Diogo? Eu não sei se o New York Times é o melhor jornal do mundo. Mas sei que se não é o melhor, é um dos melhores, um dos mais prestigiados, um daqueles que mais se distinguem pela qualidade do seu jornalismo e dos seus jornalistas. Há muita gente que não anda a dormir por esse mundo fora. Este jornalista do New York Times é uma dessas pessoas, acompanha o que se passa em Portugal e também ele manifestou publicamente o seu espanto por aquilo que se passou. Porque, de facto, ver uma instituição não ser responsabilizada por aquilo que faz o líder do seu departamento jurídico não cabe na cabeça de ninguém. E acho que, se calhar, não há ninguém melhor do que alguém que tem o distanciamento de olhar para isto de uma maneira desapaixonada, porque eu sei que na cabeça dos cartilheiros do Benfica tudo é possível, mas eu acho que ninguém, no seu perfeito juízo, vai dizer aquilo é um portista maluco, é um fanático pelo Sporting, é um anti-benfiquista primário. Não é, ele provavelmente nem sequer sabe quase o que é futebol, porque é americano e é jornalista do New York Times, mas ao acompanhar isto percebeu o que se passou e manifestou no Twitter o seu espanto, porque isto de facto é uma coisa absolutamente inacreditável, como já se percebeu até na redação do New York Times. José Cruz, muito rapidamente, é a forma como se vê este caso lá fora. Palavras de comentário para quê? Este tweet diz tudo. Muito bem, muito obrigado. É uma vergonha
para quem administra a justiça em Portugal. Muito obrigado ao José Cruz e ao Diogo Faria e a todos aqueles que nos acompanharam desde casa ou em qualquer ponto do mundo, através da Futebol Clube Porto TV e do Porto Canal. Mais um programa Universo Porto da Bancada de Imprensa. Voltamos para a semana no que diz respeito ao Universo Porto Bancada de Imprensa, mas amanhã há mais para ver sobre o Futebol Clube Porto no Porto Canal e, claro está, na Futebol Clube Porto TV.